aula aí de artes, né? Chegou na sala de artes, aula que eu adoro, que hoje nós vamos falar de histórias em quadrinhos. Sim, a prof adora história em quadrinhos. Isso aqui são algumas das revistinhas que eu tenho aqui em quadrinhos, tá? Só pra vocês terem ideia, né? Obviamente, somos time Capitão América, obviamente, né? Aqui a Liga da Justiça que eu tenho e Turma da Mônica, né? E vejam lá, né, gente? A apostila de vocês, lá na página 45, olha o que ela traz lá, ó. Ela traz a história em quadrinhos, certo? Vejam lá, que a finalidade, né, da arte sequencial é contar uma história, né? Ou seja, transmitir uma ideia, né, em uma série de acontecimentos, certo? Certo. Sua estrutura aí, ela vai ser composta de uma sequência de quadros, tá? Que podem conter tanto imagens quanto textos. Essas formas, geralmente usadas aí em tirinhas e histórias em quadrinhos, frequentemente publicadas em jornais e revistas, tá? Revistas, certo? E aí, no Brasil, a primeira revista em quadrinhos publicada vai se chamar As Aventuras de Nhoquim ou As Impressões de uma Viagem à Corte, tá? Foi publicado 30 de janeiro de 1869 por Ângelo Agostini. Por isso, nessa data é comemorado o Dia Nacional no Brasil, o Dia Nacional do Quadrinho, dia 30 de janeiro. Então, dia 30 de janeiro é comemorado no Brasil o Dia dos Quadrinhos, certo, galera? Então, assim, né? Como é que o quadrinho aí vai ser composto, né? Vários dos quadrinhos, eles têm aí onomatopeias, né? Meu Deus, prof, o que vai ser uma onomatopeia? Por exemplo, o som de alguma coisa, né? Onomatopeia é som de alguma coisa, tipo aqui, ó, plá e plá, que quer dizer assim, a pessoa está socando, ou pode ser um cabum, uma explosão, certo? Pode ser uma batida de porta, vamos ver se eu consigo fazer o som aqui, ó. Um toque-toque, pode ser esses sons, tá? Isso é chamado de onomatopeia, certo, galera? Ele vai trazer para vocês aqui algumas histórias em quadrinhos, tá? Que são histórias que são utilizadas no Brasil, tipo do Seninha, tá? Do Seninha, a Turma da Mônica, tá? São algumas historinhas aí que a gente tem aí para contar pra gente. Pode contar de diferentes formas, pode falar sobre heróis, pode falar sobre a vida de um adolescente, pode falar sobre a infância, ui, mosquitinho, pode falar aí sobre qualquer coisa, história em quadrinhos, tá, gente? Tenham em mente isso. E ele vai trazer para vocês aqui, que lá na página 49, as imagens apresentadas na 45 e 48, é possível observar alguns principais elementos aí que compõem a história em quadrinho. Então, o que que compõe a história em quadrinho? Personagens, que são os principais, os balõezinhos de texto, né? Os balõezinhos de texto. Pera aí, a prof tá abrindo aqui, ó. Estão vendo os balõezinhos de texto? Aqui, aqui. Isso são balõezinhos de texto. E as onomatopeias, que seriam os sons aí apresentados, certo? Então, assim, né? Aí ele vai trazer pra gente as histórias em quadrinhos de Maurício de Souza, né? Da nossa Turma da Mônica aí, que todo mundo conhece. Que ele vai contar que ele nasceu lá em 1935, na cidade de Santa Isabel, em São Paulo, né? E ele desenhava, desde então, sempre para crianças. E aos 19 anos, ele trabalhava no jornal chamado Folha da Manhã, né? E ele escrevia reportagens e criava ilustrações. E a partir do final da década de 50, Maurício de Souza ele vai começar a criar personagens que vão ter suas tirinhas, né? No caderno infantil do jornal. E depois livros em histórias em quadrinhos. Os primeiros personagens que ele criou foi o Bidu e o Franjinha, lá em 1959.
E a partir de 1960, ele também criou o Cebolinha, Cascão, Chico Bento, o Piteco, o Astronauta, o Horácio, a Mônica e a Magali. A Mônica é em homenagem à filha dele, tá? Ele criou em homenagem à filha dele. E lá em 1970, ele publicou o seu primeiro livro de histórias em quadrinhos que se chama até hoje Turma da Mônica, né? Aqui é o jovem, mas temos a Turma da Mônica, tá? E aí o cartunista brasileiro, ele foi se tornando internacionalmente reconhecido pelos seus livros, né? Seus livros e personagens. E periodicamente, ele vai adicionando novos personagens à Turma da Mônica, favorecendo sempre a inclusão, né? E o respeito que as crianças têm à síndrome de Down. Então, ele sempre trabalha com a inclusão do mundo, tá? Independente do que for, é sempre com inclusão. E o respeito às pessoas com síndrome de Down, autismo e deficiência física. Então, ele sempre vai retratar isso nas histórias dele, tá bom? E em 2008, ele deu continuidade criando a Turma da Mônica Jovem, que é esse aqui, que é um dos que a prof tem aqui, tá? Esse aqui é de... deixa eu ver de quando que é. É número 50, edição. Não vai ter, eu acho que a data... Eu acho que a prof não tem a data aqui. Não, não tenho a data aqui. Mas é esse aqui, ó, que ele criou. Turma da Mônica Jovem, lá em 2008, certo, galera? Tranquilo? A gente também tem os mangás. A prof não sabe onde foi parar o livro dela em mangá. Mas os mangás são diferentes, né? Dos quadrinhos, né? Lembre que o mangá a gente lê de trás pra frente e os quadrinhos a gente lê como se fosse um livro. Assim, né? Virando as páginas, certo? Tá? E aí a gente vai ser destinado... E a Turma da Mônica Jovem é destinada a um público mais adolescente e tudo mais. E a Turma da Mônica é mais para as crianças, tá? E as histórias em quadrinhos aí de Maurício de Souza, elas vão se expandir para outras mídias, como desenho animados, que tem o desenho da Mônica, Mônica Toys, Turma da Mônica, né? Brinquedos e jogos eletrônicos. Maurício de Souza, ele recebe ao longo de sua carreira diversos prêmios. Ele recebeu muitos prêmios por trabalhar com público infantil e adolescente, certo? Qual que é a atividade de vocês, galera? A atividade, vocês estão vendo que tem quadrinhos aqui? Essa aqui vai ser o nosso trabalho do bimestre de artes. Estão vendo que tem aqui dividido em 2, 4, 6 e 8? Vocês vão criar uma história em quadrinhos e vão enviar para a prof, tá? Vocês vão criar. Vocês podem fazer do que vocês quiserem. Usem a imaginação de vocês. Pintem e escrevam, tá? Pra prof saber o que vocês estão fazendo. E coloque um título, né? Que nem aqui, ó. Turma da Mônica Jovem tem. Capitão América e o Gavião Arqueiro, tá? Liga da Justiça são títulos. Então a prof precisa saber qual o título da história em quadrinho de vocês, tá bom? Beijo, galera. Até a nossa próxima aula, tá bom? Bom final de semana. Se cuidem, tá? Tchau!